futuro. O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes que se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. Onde há visão de futuro, a BB Asset está presente. Somos a maior gestora de fundos de investimento do Brasil e líder do mercado de fundos desde 1994. Nossa equipe, altamente qualificada. Nossa expertise em gestão, reconhecida mundialmente. Contribuímos para uma sociedade mais inclusiva por meio de investimentos em ações sociais, educação financeira, cultura, arte e esporte, pois entendemos que gerar valor transcende os números. BB Asset. Busque mais para os seus investimentos. Que força é essa que o Brasil tem? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil do emprego, a melhor taxa da história, e junta com um país que tirou um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo em que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Com muito trabalho estamos dando a volta por cima pra gente avançar ainda mais. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Há 73 anos, surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade, dá suporte a grandes projetos de infraestrutura, apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo, estimula a mudança da matriz energética. Com o Cred Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias do campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente tá... Senhoras e senhores, prosseguindo com as atividades do 19º Seminário de Previdência da ACIP, convidamos para ministrarem a palestra de tema Investimentos dos RPPS, Cenário de Inovação e Rentabilidade, o senhor Luciano Magalhães, sócio-diretor da 41 Gestão de Recursos. Seja bem-vindo, querido. O senhor Antônio Marcos Carvalho Machado, economista-chefe do Banestes. Meu querido, tudo bem? Prazer, obrigada por tudo. O senhor Paulo Nagamini, gerente executivo da Caixa Asset. Para presidir a mesa, convido o senhor João Carlos Figueiredo, presidente da ABPEM. Só que uma observação para vocês, um recadinho. O jantar vai ser servido de 18h30, a partir das 18h30, tá bom? Acho que na programação estava 19, não sei se estava anotado lá, mas é 18h30, tá? No restaurante do hotel. Por favor, João, fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. A gente combinou um formato aqui, então o Luciano vai começar. Ele trouxe uma apresentação. Depois o Paulo vem para fazer as suas considerações sobre o tema e complementando. Depois o professor Antônio vem e vai conversando. A ideia da gente é fazer o bloco
para sobrar tempo para a gente receber perguntas de vocês. Então, ao terminar as palestras, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Por favor, Luciano. É verdade. Bem, boa noite. Não, boa tarde. Falou do horário de jantar, até me confundi. É um prazer muito grande estar por aqui novamente. Enfim, todo mundo, eu falo sempre com o Wilson, com todos os diretores, com todos os parceiros, que é uma satisfação muito grande, tá? Acho um Estado assim, diferenciado em relação às parcerias, em relação à própria... enfim, nivelamento que tem em relação à parte técnica, e é muito gostoso estar aqui. Agradeço muito a oportunidade de estar novamente. O tema aqui, quando a gente estava conversando, né, cenário de inovação e rentabilidade, sempre todo mundo ficou, até a gente estava conversando um pouquinho, né, do que a gente ia falar, que eu tentei trazer um pouquinho, talvez, de uma provocação em relação ao que teria de inovação, né? Todo mundo fala muito de inovação, fala muito de IA, e eu acho que tem muitas coisas que acabam vindo, que podem ser inovações ou consideradas transformações em relação ao que você já tem, em relação ao que você faz no dia a dia. Então, quando a gente pega e fala um pouquinho, estamos falando realmente, até foi falado antes, são 400 bi, são 2.130 RPPS. Então, a gente está falando aí de um universo ali de muitos servidores que dependem de uma série de coisas, uma série de processos. Então, quando a gente vai falar aqui um pouquinho, o que é o ambiente que a gente tem hoje, né? A gente tem um ambiente de ciclo de juros mais complexo, ou seja, a taxa de juros hoje é elevada, mas ao mesmo tempo não é uma garantia de que você vai continuar com essa taxa de juros. Você tem aí toda uma tendência ali que vai e volta, ou seja, acontece um pouco de tudo, acontece guerra, acontece um monte de transformações que acaba que não reduz como a gente tem a expectativa, mas sem dúvida alguma é um cenário em que você vai ter uma redução em algum momento, e isso vai gerar sempre a necessidade de ter uma diversificação. Ou seja, aqui que eu sempre falo, a cultura previdenciária no Brasil é muito ruim, né? Quando eu falo e quando dou aula sobre isso, a gente sempre fala que é muito difícil a gente estar fazendo toda a gestão, né? Ou fazendo a gestão, ou sendo nos comitês, ou nos conselhos, a gente tentar fazer com que gerencie algo de longo prazo, mas que nós somos cobrados no curtíssimo prazo. Mas quando a gente pega e vai falar de taxa de juros, a gente tem que realmente fazer o quê? Uma calibragem do que a gente tem que investir na diversificação. A gente calibra em função do cenário, mas a diversificação é algo que sempre tem que existir. O passivo atuarial é crescente, então, como que a gente gerencia esse passivo? Como é que a gente vai conseguir fazer com que tenhamos as alocações para poder justamente fazer face ao que a gente tem que fazer com o passivo, ou seja, ter o equilíbrio? A 5272 veio para facilitar bastante, é claro. Tornou a vida de todos bastante fácil, bastante simples, né? As coisas que a gente tem brigado, né, João, bastante ali, ou seja, eu participo de 2 comissões na Ambima, também tem o G-Clube de Trabalho, a gente participa com a ANSEP, a gente participa no Ministério, ou seja, a gente está voando para lá e para cá e participando mais de outras coisas, fora também no Congresso, né, João? Então, a gente também tem muita coisa ali, e tem certos vícios que foram feitos na 5272 que não são entregáveis, a gente já conversa, ou seja, faltou muito um pouco de estudo ali com relação ao mercado brasileiro para poder ver o que poderia ser ou não entregue em relação ao que você tem tanto de controle, tanto quanto tem de estrutura, mas são coisas que você acaba sendo adequado, tem que se adequar também, considerando que você tem algo a ser feito neste momento e não pode parar, né? Ou seja, nós temos que, o avião está voando e a gente tem que ver o que está sendo feito. A limitação em relação à diversificação é grande, existem ações que estão sendo feitas para poder simplificar um pouco isso, e a exigência em relação à governança também é bastante alta. Ou seja, você tem ali tanto o Tribunal de Contas, tanto a parte ambiental também, que é cobrada bastante, e a gente conversa muito quando fala de ESG, né? O que você vai fazer em relação a isso? Isso também é comum tanto nas entidades fechadas de previdência complementar, como também nos regimes próprios em relação ao tema, mas, é claro, quando a gente vai conversar sobre isso, e até com o regulador, não existe uma regra. Então, cada um teria uma regra. Eu acho que essa regra, essa inovação de você estar sendo ali cobrado em relação ao ESG, vai ser muito mais você cobrar em relação a qual o controle que cada gestor tem em relação a isso, do que você fazer um trabalho internamente, já que você tem estruturas muito
pequenas que não dá para você criar modelos próprios, e nem no mundo tem modelos próprios também que sejam suficientes para poder fazer isso. Então, quando a gente fala de inovar em investimentos para a RPPS, não significa assumir maior risco e pode muitas vezes significar entender melhor os riscos que já existem e usar ferramentas já disponíveis. Porque muitas vezes, quando a gente pega e vai, antes de falar de IA, ou de inteligência artificial, de inovação, é ver o que pode ser feito olhando para a nossa própria estrutura. Tem muitas coisas que podem ser feitas, a gente conversa muito sobre isso nas andanças que a gente faz por esse Brasilzão todo. Então, você tem ali muitas coisas em que a gente chega e fala, vem cá, o que eu posso melhorar, o que eu posso ter de estrutura, o que eu posso criar de processo, o que eu posso criar de controle. Então, eu acho que aqui tem muitas ferramentas que podem ser usadas, você pode até usar, na verdade, ferramentas de provedores que você tem, ou de gestores que você tem, fazendo reuniões em que você tenha essa obtenção de outras coisas. E o que você tem aí em camadas? Você tem que ter a leitura do passivo, ou seja, antes de escolher o ativo. Eu acho que a gente se move muito em função do passivo, o ativo é consequência disso. E aí entra, na verdade, justamente a parte de cultura previdenciária em relação ao que você tem que fazer para que alcance uma rentabilidade em X tempo e não para amanhã. O portfólio, na verdade, quando a gente faz, não é o produto a produto. A gente tem que analisar o fundo ou o investimento de forma isolada, ou seja, a gente tem que ver como é que se comportam, não como se fosse só um ativo, mas o composto geral. Então, quando a gente fala, por exemplo, como é que um ativo se correlaciona com o outro, eu acho que quando a gente fala em realmente de ferramenta, ou de você pegar e olhar um pouquinho para dentro de cada um instituto, legal, eu tenho investimento em um fundo X, em um fundo Y, mas como é que eu me defendo? O que eles fazem juntos isso? Como é que você consegue fazer com que eles se comportem de maneira quando você tem uma correlação entre investimentos? Muitas vezes eu vejo em determinados institutos, em que quando a gente fala na gestão, ele é simplesmente ali aquela gestão em que você vai investir sem você ver como é que pode ter a possibilidade de reduzir o risco global de um portfólio. Então, isso é importante também, porque vai fazer com que você tenha uma proteção maior em relação aos riscos que incorre, também em relação à parte do retorno. E a parte dos gestores também, eu acho que é algo também que vocês têm ali, eu acho que o mundo tem muitas diferenças ali, também como é que você tem ali um checklist, como é que você consegue ter ou uma consultoria ou fazer internamente isso, de maneira com que você consiga ter ali um melhor controle. Quando a gente fala ali de passivo, a estratégia que vai ser definida pelo passivo, estamos falando de produtos disponíveis, o retorno histórico, a carteira com os melhores produtos e se o resultado atinge a meta, isso numa abordagem convencional. Mas se você mapeia o passivo, com duração, você pode estar definindo as classes dos ativos, não só os ativos em si. Por exemplo, pegando ações, você tem as ações, fundos de ações que se comportam de maneira diferente, dividendos, small, carteira livre. Muitas vezes isso aí acaba que você tem ali, na hora que você investe, como se fosse uma coisa só, mas é direcional. Você, na verdade, classes de ativos diferentes se comportam de formas diferentes, dão proteções diferentes, se correlacionam de forma diferente. Então, quando você tem ali elas combinadas, você acaba reduzindo um pouco o risco. Selecionando gestores, mas o portfólio em relação ao passivo, você tem que ver com o comportamento e não só com relação à tendência de mercado e vendo de longo prazo. Então, isso aqui é interessante. Foi até uma coisa que a gente usou, e, na verdade, até tem que fazer a apresentação ali para o Grupo Trabalho e Ministério, é uma coisa que tem que se entender. Olha como é que é o comportamento se você tem só o IPCA, ali no azul, a carteira teórica de inflação mais crédito privado, no cinza, a carteira teórica de inflação mais crédito privado, mais renda variável, mais exterior, no azulzinho, no abóbora, a carteira teórica com inflação somente, você vê que ela é abaixo, e carteira teórica de inflação, crédito privado, renda variável, no amarelo, e a carteira de inflação, crédito privado, renda variável, exterior e RED na parte de verde. Ou seja, quando a gente vê, tanto para 3 anos, quando a gente vê para 10 anos, a gente consegue até dizer que o conceito da 5272, quando você tenta concentrar os investimentos em só um ativo, não está correto. Ou seja,
Demos sorte que a legislação veio no momento que a taxa de juros está alta, mas deixa baixar que todo mundo vai ter uma baita dor de cabeça e não vai bater meta. E aí fica um negócio bem complicado. Então, você tem que realmente ter uma diversificação. E essa diversificação na cultura de longo prazo, que é o que tem que ser feito, ela tem esse comportamento aqui, que é um comportamento bastante distinto e bastante adequado de você ver uma descorrelação ou uma correlação positiva ou negativa que se protege a carteira quando você tem investimentos distintos. Então, o que você tem que perguntar antes de alocar, que é o processo documentado, se o mandato é respeitado em diferentes cenários, se o histórico abrange diferentes ciclos econômicos, se a gestão de risco é independente da gestão de carteira, ou seja, é importante que você tenha ali uma criticando ao outro, a comunicação, se é regular, transparência e se é alinhamento com o perfil atuarial. Ou seja, quando você pega e estabelece um checklist para você poder chegar e fazer determinados controles, você tem um ganho de qualidade ali. Nem que vocês façam alguém responder para vocês têm os gestores, põem para trabalhar. Vem cá, eu quero que vocês façam, respondam isso, que vocês digam como é que funciona. Eu acho que a gente, como gestor, né, eu como gestor, como sócio-diretor da 41, a gente tem a obrigação de fazer com que dê suporte, né? Não pode ser aquela coisa meio eclipse, depois que aplicou a gente some, né? Não dá. Então a gente tem que chegar e fazer com que esteja perto, tenha reuniões, passe a legislação, diga o que você tem com relação à legislação que passa. Então quando você pega ali, se o gestor tem a peculiaridade do segmento, conhece, acompanha a alteração, possui sistemas e processos que impedem desenquadramento ativo e passivo, a gente tem a obrigação, inclusive a resolução da CVM 175 faz com que você tenha a obrigação como gestor de fazer realmente processos, de ter sistemas que impeçam o desenquadramento dos fundos, o desenquadramento ativo. Você tem que bloquear. Então, custa, mas é a responsabilidade que tem que se ter perante os nossos clientes, tá? A estratégia de acompanhamento e velocidade de resposta. Velocidade de resposta principalmente, porque você cada vez mais é cobrado pelos órgãos reguladores. Então, quando você pega XML, quando pega extrato, quando você pega comparativo, você tem que ter isso realmente como sendo algo que você vai estar recebendo isso ali. Você tem que ter, os gestores têm que ter processos, os prestadores de serviços têm que ter processo, você tem que ter alguém que consiga. Acho que é legal quando você pega assim, às vezes eu fico muito contente quando você recebe uma ligação, Luciano, olha, eu tinha uma dúvida, poxa, pensei em você. Não vamos saber responder tudo, não, mas a gente aprende também nas dúvidas, né? Graças a Deus, ninguém sabe tudo, então cada pergunta que você recebe, você acaba tendo a oportunidade de responder e pesquisar e conseguir agregar conhecimento. Na parte dos pré-requisitos de acesso, acho que a 532 ela trouxe realmente ali os limites de locação por classe variando muito. Acho que a gente tem que saber como é que a gente consegue fazer isso. Uma coisa, eu acho, na minha opinião, muita gente, eu vou resgatar para poder me adequar logo. Eu acho uma bobagem, porque depois você não consegue voltar com as posições, tá? Então, acho que tem muita coisa para acontecer aí nesses 24 meses que saíram ali. Então, acho que você vai poder ficar com uma redução de taxa de juros meio órfão em relação ao que tem que aplicar. Corrida por certificação e tem uma vantagem para quem se antecipou. Tem também todo um andamento de um grupo de trabalho ali, né, João, que a gente pode ter uma mudança lá com relação a pelo menos ali durante um tempo, poder ter uma flexibilização em relação ali à certificação para poder ter uma diversificação dos investimentos. Desempenho históricos aqui, eu acho que isso aqui é um pouquinho mais dos nossos fundos, para passar rápido, mas todo mundo, só acho que não é o fórum aqui, mas eu acho que quando você vê no longo prazo, produtos que a gente tem que são crédito, dividendo, small, são fundos de 20 anos, né? 18 anos. Na verdade, até eu brinco para que já pode estar carteira de motorista já os nossos fundos, porque já tem 18 anos, já dá para poder dirigir um pouco. Então, reflexão, acho que a política de investimento tem que ser construída a partir do passivo, ou a partir do catálogo de produtos existentes, nas escolhas, e não somente em um produto só. Acho que a gente tem que enxergar a carteira como um portfólio integrado, em que os produtos se conversam, e não simplesmente direcionada em uma só classe. E os gestores com quem trabalhamos têm que saber se realmente estão envolvidos nos segmentos, se tem processo consistente, ou se é apenas um histórico recente que você não consegue ver para onde isso está indo, tá? Então, aqui, eu acho que é um pouquinho do que é a carteira diferenciada. Então, acho que a 41 hoje ela tem 9,5 bi, estamos com 145 clientes, estamos com 19 estados, e, enfim,
uma parceria que a gente tem feito, agradeço muito a confiança, temos crescido bastante com um processo um pouco, muito naquela ideia de estar vivendo o segmento, ou seja, a gente está discutindo legislação em todos os fóruns, a gente está trazendo, conversando, provocando reuniões mensais, muitas vezes, para poder discutir. Eu acho que a gente tenta ser uma referência, que o pessoal brinca ali, né, com a primeira lembrança que você tem na cabeça quando pensa em alguém para poder conversar e bater papo. Então, eu acho que tentei, a provocação minha é isso, não vou levar puxão de orelha porque eu tentei cumprir os prazos dos 15 minutos, passei um pouquinho, mas a ideia foi provocar um pouquinho que inovação e investimento, muitas vezes, a inovação é o simples fato de você fazer diferente o que você já faz, tentando seguir os conceitos de cultura previdenciária, tentando usar o cenário de uma forma bastante positiva, sem deixar a diversificação ocorrer, e pensando muito ali no longo prazo, na longevidade do passivo atuarial, tá bom? Então, é isso que eu tinha para provocar. Estou à disposição aqui para conversar. É o WhatsApp, é o e-mail, adoro conversar, adoro bater papo. Todo mundo que me conhece aqui um pouco sabe disso. Para discutir qualquer assunto ali é sempre um prazer, tá bom? Obrigado. E desculpa aí acelerar. Não, o senhor quer deixar o... Deixa aqui. Boa tarde, pessoal. Não tenho relógio aqui, não tem nada. Hoje o tema é relacionado à inovação e rentabilidade para a RPPS, né? De forma geral, a gente vincula inovação para diversas categorias, né? No ano passado eu trouxe aqui inteligência artificial para vocês. Mas eu entendo que não seja esse o ponto, talvez, que a gente esteja debatendo aqui nesse momento. Acho que a proposta de inovação vinculada à rentabilidade vem muito mais no contexto que a gente está vivendo, que vocês estão vivendo agora, né, com essa mudança de norma. Então, acho que o primeiro ponto de inovação que a gente traz aqui, em termos de reflexão, é fazer, talvez, a mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente. Acho que a resolução veio aqui trazendo diversas mudanças e desafios que a gente tem debatido bastante, né? E talvez a forma de gerir um fundo, de fazer gestão de recursos, não seja mais a mesma. As ferramentas, as possibilidades são outras. E, da mesma forma, o mundo também está mudando demais. Vocês estão tendo que se adaptar a diversas novas ferramentas, tem plataforma agora da B3, entrada de saída e nova entrada de outros players de mercado, enfim. É um mundo em mudança, é um mundo dinâmico que vocês estão tendo que se adaptar. Se pegar 15 anos para cá, o quanto não mudou aqui no regime na gestão do regime próprio? Muita coisa mudou. Então, pensando em inovação, a gente traz muito o tentar fazer melhor. E acho que no âmbito aqui do comitê, das discussões de investimentos, de política de investimento, isso é muito, muito importante. Acho que, não sei se o professor vai trazer depois cenário, eu vou me abster de falar isso daqui, não sou economista, e amanhã já vou ter que falar de cenário, então eu vou deixar depois para o professor falar. Mas, de fato, é um mundo que muda toda hora. É guerra que acontece, guerra que não acaba, é governante que tem uma política pouco ortodoxa. Então, assim, é muito difícil de conseguir se posicionar nesse sentido. Então, acho que o primeiro ponto seria flexibilidade na tomada de decisão e rediscussão de política de investimento dos RPPS de tempos em tempos. O que a gente tem observado ao longo dos anos? O RPPS delimita ali qual que vai ser a política de investimentos em dezembro, chega em fevereiro, março, ocorre uma guerra, tudo muda, as taxas mudam, os preços ativos mudam e ninguém rediscute política de investimento. Então, é um ponto aqui a ser observado em termos ali de inovação de processo. Da mesma forma, a 5272 traz muito de como evoluir em processo, em compliance, em governança. Tudo isso é algo que vocês vão ter que inovar, fazer de uma forma diferente daqui para frente para conseguir atingir os seus objetivos. Mas aí eu vou trazer, talvez, para um ponto aqui que, para mim,
ficou mais evidente como gestora aqui, né, como gestora, que é a Caixa Asset, é a questão da diversificação que já foi falado pelo Luciano, né? E para a gente foi um golpe muito duro, porque assim, basicamente a gente tem, o João já falou em diversos momentos aqui, não temos ali fundos aqui que estejam ali totalmente enquadrados, muito por conta daquele limite dos 50%. Como é que eu posso exigir de gestores como vocês, de uma diversificação de carteira, sendo que a própria gestora não consegue ofertar produtos para vocês? É muito difícil tratar somente com renda fixa, que talvez seja a grande realidade para a maioria dos RPPS, tá? E amanhã eu vou falar de renda fixa, eu prometo que eu não vou bater tanto em renda fixa, tem o lado meio cheio do copo que eu vou mostrar amanhã, mas de fato não tem como fechar os olhos para o que a resolução acabou trazendo em termos de limitação. E acho que uma fala muito interessante é a questão da dosagem do medicamento, né? Dependendo da dosagem, ela pode curar, dependendo da dosagem, ela pode matar. E talvez, olhando para as mudanças que a gente observou na 5272, muitos RPPs acabaram sentindo que o remédio foi além, né? Então, ao invés de proteger, de não fazer nenhuma besteira, vamos dizer assim, talvez o grande objetivo seja esse, você acaba limitando o acesso a diversos produtos. E, de fato, nesse momento, a conjuntura é favorável demais. Mas, percebam, não é algo que sempre acontece. Amanhã eu vou trazer um gráfico aqui, e o Luciano já falou, a gente ter taxa de juros de 15%, 14% aqui no Brasil, com uma inflação de 4%, 5%, juro real de 9%, 10%, isso não é sustentável. Isso não vai acontecer por mais 5, 10 anos. O Brasil quebra. Então, assim, se preparem. Tomem esse tempo aqui para vocês conseguirem tirar o progestão, melhorarem os processos internos, melhorarem a governança, se certificarem, como já foi falado aqui pela Cláudia também. Então, assim, é muito importante que sigam esse caminho, mas não se esqueçam que a conjuntura hoje ela pode ser favorável. E ela é muito... qual que é a palavra? Capciosa. Ela te empurra para ser conservador, que pode ser substituído por um conservadorismo que se substitui por imobilismo. O que é? Sentar no CDI, sentar na NTNB e esperar o futuro acontecer. Mas a gente viu lá nas contas aqui, o déficit é enorme, é preciso entregar mais. Então, a inovação vai muito nesse sentido também. Tentar entregar mais e não só o óbvio. Que eu sei que é extremamente difícil dentro desse contexto. 2024, todos os ativos de risco aqui do Brasil foram mal. I+Bs foram mal. LTNs foram mal, pré-fixado foi mal. Bolsa foi horrível aqui no Brasil, porque a gente tinha uma conjuntura de guerra e subida de juros no Brasil. O que salvou a carteira do RPPS? Eu já disse isso na última CIP. BDR, Bolsa Americana, ativos no exterior, que hoje ficam ali basicamente exclusivos ali para quem tem nível 3 de progestão ou superior. Será que isso, nesse contexto, é possível diversificar a carteira? É possível que vocês consigam atingir a meta atuarial de forma perene, independente do ciclo macroeconômico? Sem esse avanço no progestão, nos estudos, nas certificações, vai ser muito difícil. Aqui foi colocado pelo Luciano de forma brilhante, comparem ali IPCA mais 5, 5,5%, 6%, vai acabar superando o CDI em diversas janelas. Hoje não é o momento, não é a conjuntura. Hoje o CDI está muito mais elevado. Em 2026 e 2027, muito provavelmente todos vocês que têm ali uma carteira um pouco mais conservadora vão conseguir atingir meta. E mesmo se for tomar um pouco mais de risco, quem tiver renda variável, multimercado, também vai continuar performando muito bem por conta do ciclo. Acho que depois a gente vai falar um pouco. Estamos num ciclo de queda de juros. Tradicionalmente, historicamente falando, nesses períodos de queda de juros, é super favorável à assunção de riscos. De novo, estamos numa guerra ali que está para terminar, o Banco Central deve manter juros altos por mais tempo, mas percebam, não é só ficar no CDI, só na NTNB, que vai sempre garantir a meta atuarial. Então, essa inovação
da forma de gerir, da forma de ver os processos do RPPS, vai ser fundamental para que vocês consigam atingir ali o sucesso no longo prazo. E talvez esse seja a grande crítica que a gente está tendo, né? A discussão. A gente entende perfeitamente, acho que não sei se o França está aqui, mas ele traz ali, trouxe na IPREMERGE, toda a linha do tempo, lá, o histórico de tudo que aconteceu desde lá dos anos 2010, 2008, ali até agora, para justificar uma atuação um pouco mais forte do órgão regulador. De qualquer forma, hoje é dado, a norma não vai mudar no curto prazo, a gente está em discussão, mas não tem nada escrito em pedra que vai haver alguma alteração, em que pese a gente gostaria muito que alguma coisa fosse flexibilizada, mas hoje o que a gente tem é uma situação que não ajuda muito no atingimento de metas de longo prazo. Então, do ponto de vista do RPPS, é muito importante que vocês estejam aqui, que troquem muita ideia, seja com o gestor, seja com a consultoria, seja entre vocês da própria associação, para conseguirem terem resultados mais perenes aqui de longo prazo, tá? Toda a minha parte era isso, espero poder contribuir um pouco mais amanhã com vocês, tá? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, tudo bom? Eu sou Antônio Marcos, economista-chefe do Banestes, economista-chefe também da Asset Management do Banestes. O Banestes é um banco em que o maior acionista é o governo do Estado, pouco mais de 92%. Ele está muito feliz com a gente, que são anos em sequência dando lucros recordes. 2025, 413 milhões. Como ele é acionista, pagamos dividendos de JCP, 237 milhões em 2025. Isso ajuda o cofre do governo, ajuda o equilíbrio fiscal e ajuda o governo que investe 20% de sua receita corrente líquida. Payout aí acima de 57, índice brasileiro rodando redondinho ali no 14, e empregando pouco mais de 2.000 colaboradores e colaboradoras concursadas, estáveis. A Banestes está chorando ali, eu acho que sob gestão uns 10 bi por aí, não é? Tinha muito qualificado também. Então, um grande prazer e a honra estar representando o Banestes aqui. Nós estamos aqui falando de duas coisas, inovação e rentabilidade. Mas, no fundo, nós estamos aqui por causa da rentabilidade. Que inovação, a gente vai acompanhando. O negócio é o seguinte, rentabilidade, o final da linha, lá embaixo, como é que ficou o exercício, né? E aí, rentabilidade está associado, como vocês duas falaram, a risco. Nós não podemos esquecer isso. Ah, a Selic vai subir, vai cair, depende. Essa variável nós não dominamos. O risco é que domina a variável Selic. Nós temos dois riscos clássicos. Um é geopolítico. Esses são variáveis que nós não dominamos. Elas acontecem sem a gente mexer qualquer coisa. O maior risco geopolítico hoje chama-se Donald Trump. O Donald Trump fez uma mudança no mundo que é impressionante. Ninguém imaginava e ninguém fez com tanta intensidade. Primeiro, ele reconfigura agora a Europa continental, o velho continente, com a ascendência da Giorgia Meloni. Eles vão ter que cuidar do seu orçamento de investimento de defesa, estão cuidando das suas riquezas naturais, vão ter que começar a mexer em usinas nucleares. O gás que vinha lá da Rússia parou por causa da Ucrânia. A Ásia está sendo reconfigurada também. A tríade Rússia, Irã e China foi exposta. O mundo parecia que não via isso. Essa coisa do Estreito de Hormuz, o Irã está se preparando há muito tempo. Só que ninguém foi lá e mexeu naquela colmeia de abelha e o mundo conheceu o que é o Irã verdadeiramente hoje. Uma grande ameaça. Então o Oriente Médio está reconfigurado, não tem mais aquela coisa de Israel tomar conta do Oriente Médio. Não, isso mudou. O que está tentando mudar também? A América, onde nós estamos, que já teve a doutrina Monroe, que era um presidente norte-americano que salvou Cuba, salvou vários países da Europa, a Europa colonial, que ele falou, a América para os americanos. Então tinham tomado isso aqui tudo. Então está tentando fazer isso. E aí começa a surgir um Bukele, em El Salvador, começa a surgir um Milei na Argentina, um Katz no Chile, um Paz na Bolívia, e está assim. O outro continente, a África, está em ebulição também. Conversando muito com a Itália e com a França, com Macron, que tem uma exploração imensa naquela região. Então, esse é o risco que nós temos que observar com muita frequência,
que esse nosso negócio, a rentabilidade, nós dependemos do câmbio, dependemos do dólar, dependemos da inflação. A inflação vem de fertilizante que está faltando e petróleo que está faltando. Isso mexe com a carteira. Então nós temos que escolher bem os gestores e o portfólio de produto que tem que ser variado, tem que ser multimercado. Agora, tem um outro risco, mas esse te domina as variáveis. É o risco Brasil, que é o risco econômico, que ele chegou, sabe a piscina? Está assim para esburrar. A política econômica do Brasil está baseada numa coisa chamada demanda agregada. Para quem não é economista, o PIB é a soma do consumo das famílias, do investimento das empresas, do gasto do governo, do saldo de importações e exportações. Beleza, tem erro aí? Nada. O PIB vai crescer se as famílias consumirem. Mas eu tenho 80 milhões de CPFs negativados. O PIB vai crescer se as empresas investirem. Eu tenho 10 milhões de CNPJs negativados. O PIB vai crescer se o governo gastar. Deve 80% da sua receita. Pode ser, se continuar do jeito que está, o economista fala ceteris paribus, né? Se continuar do jeito que está, não vai ter dinheiro para investir. Então, essa equação... Aí, claro que o saldo de comércio exterior está bacana, 27, bateu 27, está bom demais. Então, esse é o primeiro risco que nós temos que aniquilar. Só depende da gente. Porque não adianta eu ter o consumo das famílias de forma insustentável, só com transferência de renda. Quando eu faço isso, o que eu destruí? A demanda. Como é que eu vou ter rentabilidade se eu não tenho demanda das famílias que estão endividadas? Então desenrola 1, desenrola 2, desenrola 3. Como é que eu vou ter investimento das empresas que vai aumentar a nossa rentabilidade em alguns portfólios, se as empresas também estão inadimplentes e precisam de uma recuperação? Então esse é o primeiro risco, que a gente sabe que vai ter que ser resolvido, porque chegou no limite, né? No limite, vai ter que ser acertado de alguma maneira. E um outro risco também é a questão do alinhamento internacional. Nós temos que fazer um alinhamento internacional muito bom, especialmente no continente americano, esse nosso aqui, América Central, América do Sul, América do Norte. Isso vai trazer muita riqueza para a gente, porque você tem 4 preocupações. Que foi, por exemplo, o que o Trump tentou fazer, né? O cara estava chegando a 40 trilhões de dívida. Imagine que você está assumindo, você é presidente de uma empresa que vai caminhando para dever 40 trilhões, que é o caso dos Estados Unidos. O que ele fez? Eu preciso de produto. Eu não tenho produto. O que o americano está consumindo é o produto chinês. Eu quero fazer o produto americano. Como agora a Itália quer fazer o produto italiano, a Espanha com a Ermida quer fazer o produto espanhol, a França quer fazer o produto... Voltou aquela ideia do fortalecer o nacionalismo da produção. Então, se eu tenho essa questão do produto, ele está tentando resolver com tarifa, tem um segundo, que é processo. Ué, esse produto é feito aonde? Tá bom, ele é americano, mas é feito no Haiti, em Honduras, no Brasil? Não, eu quero que seja feito nos Estados Unidos. E está todo mundo querendo fazer isso. Inclusive o nosso presidente falou isso também. Eu quero que as empresas venham, mas que produzam aqui. E depois o que é o terceiro? A agregação de novos mercados. Tem que agregar novos mercados. A África é um continente desperdiçado em termos de consumo. Eu tenho que fazer essas pessoas consumirem. A América também. E por último, eu tenho que ter novas fontes de matéria-prima. Isso é Schumpeter, um economista chamado Schumpeter, Joseph Alois Schumpeter. O quarto é nova fonte de matéria-prima. Qual é a nova fonte de matéria-prima? Terras raras. Todo mundo querendo, e nós temos. Então, eu sou otimista em relação ao Brasil, pelo primeiro motivo. Está no limite a questão da demanda agregada. Ah, professor, qual é a outra opção que se não for demanda agregada? É a oferta agregada. O que é oferta agregada? Trabalho, ou seja, vai trabalhar bem remunerado, leis que não sejam tão inibidoras do trabalho,
Um trabalho qualificado com educação. Segundo item, capital, que o empresário possa investir. Que ele não tenha 1.150 horas para cuidar da contabilidade. E o outro, tecnologia. Tecnologia não é BI, Anthropic, ChatGPT, Gemini. Aí, não. É que aumenta a produtividade do trabalho. A tecnologia que eu quero é que você faça mais com menos. Ou mais com o mesmo. A IA não é inteligente. Ela não cria nada. Ela faz análise combinatória de várias informações que já existem e te dá uma resposta. Se você perguntar errado, ela vai te responder errado. Então, temos que ter a tecnologia, por isso que eu digo que é a oferta agregada. Melhora a condição do trabalho, instrui as pessoas, qualifica as pessoas para o trabalho. Capital, deixa o empresário investir, estimula o empresário a investir, não pesa com muita tributação, não pesa com a tributária muito alta, e cria a tecnologia que aumenta a produtividade, e não o conforto ou a comodidade. Tecnologia é para aumentar a produtividade. Deixei para vocês pensarem aí. Um abraço. Agradecer os 3 palestrantes. O tema é muito interessante para o momento que a gente vive, né? Você muda a regra do jogo com o jogo no meio, que é isso que aconteceu, e a gente tem uma dificuldade que é tentar entender se tudo que a gente projetou lá atrás, né, para as nossas políticas de investimento no longo prazo, que eu vou aumentar minha carteira durante um tempo sobre determinados produtos de risco, o que eu vou começar a fazer, de repente você não tem esse acesso. E o que é interessante dentro desse quadro que nos coloca, que foi comentado pelos 3 palestrantes aqui. Nos últimos 20 anos, em 11, CDI não bateu meta. Então, historicamente falando, os ciclos econômicos, aqui que o professor domina e nos ensinou aqui bastante, é que os ciclos econômicos, eles continuam existindo, independente de quem estiver no governo aqui, nos Estados Unidos, na Argentina, no El Salvador ou na Rússia. Você tem ciclos, isso vem da história econômica do mundo. E a gente tem uma dificuldade de entender isso, porque a gente, na verdade, foi cortado. Então, eu tinha um planejamento para fazer uma carteira de longo prazo, para diminuir o meu risco da carteira como tal, mas eu não estou podendo ter acesso. E aqui, como todos disseram, é o seguinte: numa época onde você tem gordura sobrando na renda fixa, é onde você faz posição na variável. Acho que tem essa regra de mercado que também você não precisa colocar 50% na outra carteira, mas você vai colocando para que essa construção seja hoje uma semente para o futuro. Quando você baixar a posição da renda fixa, a renda variável está crescendo, porque também tem essa dicotomia: juros baixando, a renda variável vai crescendo e vice-versa. Com 14,5% de taxa de juros, você fica difícil até de olhar outro tipo de ativo que não seja renda fixa, se você olhar para curto prazo. Mas quando você compõe uma carteira que todo mundo tem aqui que olhar o tal do ALM, você não consegue colocar mais que 60%, 65% da carteira em títulos públicos. E aí vem o que o Luciano falou para a gente aqui. Quando você faz um planejamento do passivo com o ativo, uma parte do passivo seu também é variável, porque vão aparecer leis novas que vão dar mais direito para algumas categorias. Nós temos discussão de recomposição salarial, onde haverá aumento de custo previdenciário independente do aumento da arrecadação do município. Então, essas realidades se impõem ao regime próprio. E também nós vamos ter eleições. E nas eleições você tem dois fenômenos. Todo mundo fica bonzinho até abril, porque é quando pode dar o aumento. Depois vem a lei de responsabilidade fiscal e a lei eleitoral. E depois daí é despesa, 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 despesa,
para criar aquela visão de que o mundo está melhor com aquele governante. Isso é o padrão, não interessa se é de esquerda ou se é de direita. E aí a gente talvez tenha que ter algum olhar diferente sobre o tema do ativo em relação ao passivo. Os cálculos de ALM hoje, eles não estão superados pelo tempo? Os vértices que são empregados, será que eles existem hoje e resistem a uma discussão sobre esse tipo de análise? Porque todo mundo olhava determinados 5, 6, 7, 8 ativos de índice que hoje não refletem mais a economia, né? Então, o Ibovespa. O Ibovespa é um bom índice para discutir. O S&P 500, tá? Que estava naquela curva lá da fronteira eficiente. Será que ele é o único tema, ainda mais depois das 7 magníficas, né? Elas trouxeram um outro olhar para o mundo. Então a gente precisa pensar em que mundo a gente vai construir nossa política de investimento e em que mundo nós vamos usufruir dos recursos que nós investimos. E acho que talvez aí esteja a grande inovação, é pensar diferente, porque o mundo está mudando. Mudou para nós regimes próprios com uma portaria, com uma canetada, certo? Tirou dos regimes próprios o direito sagrado de poder fazer a sua gestão dentro das suas capacidades e dentro da sua realidade, e a gente tem que construir isso para o momento de hoje, mas para colher lá na frente. Lembrando, gente, que após a emenda 136, que vai permitir o pagamento em 300 meses, nós podemos estar trazendo para dentro dos regimes próprios algo em torno de 200 bilhões de reais nesse período. Era dinheiro perdido que não voltaria. Ia ser prefeito, passando para o prefeito seguinte, passando para o prefeito seguinte. Esse recurso significa hoje 50% do patrimônio que os regimes próprios amealharam nos últimos 30 anos. Tá? Só para dar um número para vocês entenderem a importância de alguns movimentos. O fim do PASEP, tá? que está na emenda 136, que está no artigo 3º da emenda, ele vai trazer, nós estamos estimando que ele vai trazer entre 3,5 a 4 bilhões de reais ano para permanecer no cofre dos regimes próprios. Quando você pega tudo que se paga hoje doente e para de cobrar 1%, olha de quanto recurso que vai ficar no regime próprio que nós estamos falando. Só para dar um exemplo, o Estado de São Paulo gasta 55 bilhões por ano em previdência. Só aí são 550 milhões que vão permanecer. Se nós pegarmos os 400 milhões, colocarmos todo mundo no DI e rentabilizarmos 14 ou 15%, fazer uma conta mais fácil, 60 bi, são 600 milhões anos que vão permanecer dentro dos regimes próprios. Tá? Então, medidas elas vão refletir no longo prazo de maneira significativa. Você deixa de gastar 1% sobre a sua rentabilidade e acumula ainda isso no tempo. Tá? Hoje nós estamos buscando formas diferentes de financiamento. Tá? O tema no regime próprio hoje é esse, professor. Da onde virá o dinheiro que vai financiar os regimes próprios, porque doente não tem mais espaço. Tá? Então nós estamos chegando no momento onde nós vamos ter que buscar rentabilizar patrimônio do Estado. E aí tem essa corrente de trazer imóveis, né? Que todo mundo fala, vou te dar um imóvel para você baixar o déficit técnico. Nós temos que gerir esses imóveis, gente. Não pode largar o terreno lá crescendo o mato e achar que isso daí é desenvolvimento do regime próprio. O tempo vai comer esse patrimônio por falta de utilização. E nós vamos ter que nos especializar em produzir riqueza. Tá? Com parceiros, evidentemente, porque nós não temos essa qualificação, mas nós vamos ter que ter esse olhar diferente para o patrimônio dos regimes próprios. Nós, além de não podermos desperdiçar os nossos recursos em operações como a do Banco Master, certo? Que, afinal de contas, é muito pouco
o que foi perdido. Em 400 bi, você perder 2, é 0,5%, isso é uma manhã de Bolsa de Valores. Tá? Mas de 2.130 regimes próprios, só 20 terem feito isso é uma grande vitória de governança. Porque eu tenho certeza que aqui, algum de vocês foi procurado para olhar o produto. Oh, você não pode olhar, tem um produto tão bom, né? O cara compra avião todo mês, faz noivado de 50 milhões, tá sobrando dinheiro. E essa é uma questão interessante. Os regimes próprios serviram de proteção para esses recursos. Bateu no regime próprio e não vendeu, e não comprou. Então, esse é um ganho. Tá? Eu falei na semana passada em Minas, que é o seguinte, o Estado brasileiro não funcionou quando o Banco Central deixou que existisse um Banco Master. E aqui não é questão de momento político, é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro também não funcionou quando deixou que os fundos da REAG fizessem o que fizeram. Mas o Estado brasileiro funcionou nos regimes próprios. Quando apenas 20, em alguns casos, bandidos, fizeram uma operação que não devia ter feito. E não adianta ter progestão, porque os dois maiores, que significam 70% do patrimônio, tinham progestão. Porque se a gente olhar em última análise, se tiver escrito alguma coisa, o crime não vai acontecer, basta olhar o Código Penal. Está previsto, você não pode roubar, mas tem gente que rouba. Está previsto que não pode matar. Então a questão está muito mais dentro da gente. Tá? E ela já entrou nos nossos corações e nas nossas mentes de não jogar dinheiro fora. E nós aprendemos com o que aconteceu de 2010 a 2013, que foi aquele derrame de fundos sem nenhum ativo que prestasse, a alteração significativa da resolução, colocando as estruturas S1, S2, S3, bloqueou esse tipo de atividade nesse tipo de fundo, certo? Então, nós já tínhamos uma barreira de proteção e a gente não precisava de uma segunda e de uma terceira barreira que a resolução trouxe. Era só manter esse tipo de ativo. Afinal de contas, em fundos de investimento, nós praticamente não tivemos problema. Não significa que não tenham problemas em gestão de fundos, não tivemos ativos. Regime próprio tinha muito pouco mesmo, mas Casa Americana da Vida é uma fraude. Certo? Pegou o regime próprio? Muito pouco, 0,04 nos ativos do regime próprio. Então, nós aprendemos com o tempo cuidar dos recursos dos nossos segurados. E eu acho que a grande questão que tem é, será que olharam direito para nós na hora que fizeram a resolução? Será que souberam olhar que a gente está se qualificando, cada um se certificando, desde a introdução do artigo 8º-A e 8º-B na Lei 9717? Será que sabiam que tem mais de 25 mil pessoas certificadas para fazer hoje a estrutura dos conselhos, e aí aprovar as políticas de investimentos e olhar nos gestores e nos comitês de investimento, e que nós teremos mais essa mesma quantidade para certificar no tempo? Será que olharam que nós, regimes próprios, somos os únicos onde você tem que ter uma certificação extra para trabalhar? Não basta ser advogado, tem que ser também certificado, não basta ser economista, também precisa ser certificado. Então, esse olhar sobre o todo, me parece que foi contaminado por um momento ruim do país e que está sendo ainda objeto de aproveitamento. Então, tem lá, hoje teve uma operação, entraram na casa do governador do Rio de Janeiro pela segunda vez em 2 semanas para pegar o dinheiro do Banco Master. Se olhar a carteira de títulos lá, é capaz de ter mais problema do que no Banco Master. Porque só tinha uma compra acima de 6. Se você olhar o que tem lá dentro. Então, durante todos esses anos,
os regimes próprios aprenderam a preservar o seu patrimônio. Aprenderam com os erros que aconteceram lá atrás, nós estamos falando de cerca de 10 anos, foram feitos investimentos sem cuidado e sem governança. Tá? Se você não acha uma discussão lógica sobre isso, eu acho que a gente tem muito que comemorar. E para isso a gente precisa lutar para poder ter um espaço de acomodação, que é o que a gente está fazendo nos grupos de trabalho, até que a gente precisa mudar a resolução. E essa tem que ser a nossa luta definitiva. Afinal de contas, se a Constituição nos deu o direito de cada regime próprio, né, fazer a sua lei, né, seu município, talvez os investimentos deveriam entrar em alguma estrutura dessa. Não vamos deixar de olhar que nós temos que ter governança, não vamos deixar de olhar que nós temos que ter muito cuidado com o patrimônio alheio, mas especialmente não vamos deixar de comemorar que nós vencemos a corrupção nesse momento tão importante. Então, vou abrir a palavra para vocês para fazer pergunta para os nossos 3 expositores da agora. Quem quer fazer uma pergunta? Tati, você manda aqui, Tati. Não, gostaria que vocês permanecessem. Alguma dúvida, pessoal? Só porque eu tenho que fazer uma intervenção antes. Alguma dúvida? João, vou te pedir aqui para quebrar um pouquinho o protocolo. Você manda. Eu cometi um erro. Pessoal, eu peço licença para fazer um registro importante. Na condução do protocolo desse evento, eu acabei não realizando, no momento oportuno, o convite para pronunciamento do senhor Adilson Carlos Pereira, presidente da ANEPREM, Associação Nacional de Entidades de Previdência do Estado, dos Estados e Municípios. Faço aqui essa correção, com o devido respeito e reconhecimento à importância institucional da ANEPREM, e convido, neste momento, o presidente da ANEPREM, Adilson Carlos Pereira, para fazer o seu pronunciamento. Deixa que eu pego. Não, porque daí você conduz aí se precisar. Adeus. Boa noite já. Não, quase boa noite. Boa tarde, gente. Eu queria rapidamente agradecer, né, o carinho de sempre do Espírito Santo, né? Agradecer o convite do meu querido Wilson. Não, querida, nem se preocupe, isso aí a gente sabe que nem sempre há espaço, porque a gente sabe que programações são muito complexas, né? Mas a gente fica feliz de participar com vocês, falando ou não, isso é independente. Mas eu quero dizer que a gente se sente muito bem aqui no Espírito Santo. É um estado tão abençoado que já começa pelo nome. E eu queria só dizer que ouvi a palestra aqui, né, e dizer que todos vocês foram muito pontuais. Nós vivemos realmente em um país que é fantástico, é um país muito rico, temos muita força, temos muito que evoluir também. E eu tenho certeza que cada fala aqui, ela contribuiu nesse sentido, né? E um dos valores maiores que temos em nosso país é justamente na previdência pública. Os países que mais crescem no mundo, os mais desenvolvidos, eles são assim porque, de alguma forma, a sua previdência pública ela tem uma influência muito grande no mercado. Você vai pegar os grandes países do mundo, todos eles têm influência, a parte previdenciária tem uma influência gigantesca no mercado, né? E a gente sabe que é preciso realmente, tudo que foi pontuado aqui deve ser verificado, trabalhado. A ANEPREM está atenta a isso, né? Junto também com a ABIPEM, obviamente, e todas as associações estaduais, no sentido de promover e levar adiante aquilo que interessa para os RPPS do país. Aproveitando, eu queria fazer um convite para vocês. Nós estaremos realizando nos dias 29, 30 e 31, lá em Guarujá, São Paulo, na Praia da Enseada, o nosso seminário nacional da ANEPREM. Todos estão convidados a participar. As inscrições estão abertas no site. Será 29, 30 e 31 de julho, em Guarujá, São Paulo. Depois de 12 anos, a última vez que a ANEPREM esteve no evento nacional em São Paulo foi há 12 anos atrás, né? Agora estamos lá, nesse estado que é tão importante, e contamos com a presença de todos vocês. Gente, muito obrigado. Desculpem interromper aqui essa parte de vocês.
Obrigado, querida. Obrigado a todos. Obrigado. Vai falar mais alguma coisa, João? Não, agora a palavra está com vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, uma consideração. Acho que todos entenderam tudo, gente. Então tá. Agradecemos aos palestrantes por abrilhantar o nosso seminário e pedimos ao João que lhes entregue em agradecimento a lembrança. Vamos começar pelos mais importantes. Quem é da casa? Professor. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Paulo também, muito obrigado, Paulo, mais uma vez. A gente de vez em quando está se encontrando, né? Pessoal. E Luciano também, obrigado. Oi. Não, só agora eu vou agradecer ao pessoal. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Nós encerramos aqui, então, as atividades do primeiro dia do 19º Seminário de Previdência da CIP.